Receita Federal está enviando notificações via ECAC para as empresas com divergência de informações declaradas na GFIP. É uma malha fiscal da pessoa jurídica, o nome dessa operação é Operação GFIP, falso simples, nós vamos falar com mais detalhes aqui nesse vídeo. Fala DP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui no canal. Pessoal, eu tô aqui nesse vídeo para a gente comentar um pouco sobre a malha fiscal da PJ. Vira e mexe, a Receita Federal envia notificações a partir de cruzamentos que são efetuados nessa malha na Operação GFIP. Falso simples, nós vamos falar com um pouco mais de detalhes aqui nesse vídeo, mas antes já verifica se você está inscrito aqui no canal. Se você não está inscrito, clica aí no botão de se inscrever e já deixa o seu like. Eu não tenho nenhuma notificação aqui para compartilhar com vocês, mas já vi aqui alguns comentários no canal de pessoas reportando que receberam essa notificação e estão com dúvidas aí de como regularizar. A princípio, foram empresas que já estavam desenquadradas do Simples ou não faziam parte do Simples e enviaram a GFIP como se fosse optante pelo Simples. A Receita Federal faz esse cruzamento e notifica essas empresas lá pelo ECAC, indicando ali quais competências é que devem ser retificadas, tá bom? Lá no site da Receita Federal você vai encontrar orientações do processo de retificação. A gente vai dar uma olhada nessas orientações e também quero passar aqui algumas dicas para vocês. Eu vou deixar depois o link aqui na descrição do vídeo, mas você vai encontrar aqui na Receita Federal, lá em declarações demonstrativos, revisão de declaração, malha fiscal, GFIP, falso simples, parâmetro 50.001. Ele vai dizer o que é essa malha fiscal, mas antes ele diz o seguinte: malha PJ, operação GFIP falso simples. Foram constatados, a partir do cruzamento de dados internos, indícios de informações devida quanto à condição de opção pelo Simples na guia de recolhimento do FGTS informações à Previdência Social GFIP, o que pode ensejar na falta de recolhimento de contribuição previdenciária por parte da empresa. Se a empresa diz que ela é optante pelo Simples, aí ela só recolhe a parte empregada. Então, a parte da empresa, contribuição previdenciária patronal, RAT, terceiros, a empresa acaba não recolhendo, né? Então, essa malha ela visa identificar essa situação. O que é essa malha? Inconsistências apuradas no cruzamento de dados divergentes de informações de opção pelo Simples Nacional, GFIP versus portal do Simples Nacional. A declaração indevida da opção pelo Simples em GFIP resultou na insuficiência de declaração / recolhimento de contribuição previdenciária patronal, que trata o artigo 22 da Lei 8.212, e das contribuições para outras entidades e fundos, né? No caso ali terceiros. A Receita Federal está enviando avisos de autorregularização aos contribuintes que apresentaram divergência em suas GFIPs. Nessa fase, o contribuinte poderá proceder à autorregularização das eventuais inconsistências informadas. Essa informação aqui, pessoal, foi atualizada agora no dia 24/8, então muitos que receberam notificação têm até o final agora de outubro para regularizar. Então tem que olhar lá na notificação para ver qual é a data que está ali de regularização para você correr o quanto antes para enviar essas declarações retificadoras. Importante, você não deve ir a uma unidade ou até uma unidade da Receita Federal, nem protocolar qualquer resposta ao aviso de autorregularização por meio dos canais de atendimento. Somente faça as retificações necessárias nas GFIPs e regularize os débitos decorrentes dessas alterações, seguindo as orientações aqui contidas e as constantes no site da Receita Federal. Decorrido o prazo indicado no aviso de autorregularização, a Receita Federal realizará nova verificação de opção pelo Simples Nacional indevidamente informada na GFIP. Então, pessoal, em resumo aqui, se você recebeu notificação, possivelmente você está irregular e é só você fazer as retificações. Mas a vantagem da autorregularização, ele vai falar aqui qual é a vantagem, certo? Regularizar as divergências dentro do prazo concedido na fase de autorregularização permite que o contribuinte recolha ou parcele os valores devidos apenas com os devidos acréscimos legais, sem incidência de multa, que trata o artigo 44 da Lei 9.430 de 96. O aviso de autorregularização contém demonstrativo de GFIP, onde identifica a informação de opção indevida pelo Simples Nacional, concedendo a oportunidade ao contribuinte de retificar as informações constantes em suas GFIPs extemporâneas e antes de iniciar qualquer procedimento de fiscalização. Caso o contribuinte não corrija a irregularidade, fica sujeito aos procedimentos de fiscalização e lavratura do auto de infração para a cobrança de valores devidos acrescidos de multa de ofício em percentual que vai variar de 75% a 225%, além de juros. Então, olha, a penalidade é bastante alta aí. Qual é o prazo de regularização? Constatando o erro, o contribuinte tem até o prazo informado no aviso da autorregularização para regularizar a sua situação. Como posso verificar divergências? No portal do Simples Nacional,
podem ser verificados os períodos em que o contribuinte não tem direito ao tratamento diferenciado, conforme a Lei Complementar 123. No demonstrativo de GFIP, que consta o aviso de autorregularização, são relacionadas as GFIPs transmitidas com informação de opção indevida pelo Simples Nacional. Como regularizar a situação perante a Receita Federal? Aqui outra dúvida. Para regularizar a situação perante a Receita Federal, o contribuinte deve transmitir a GFIP retificadora com o campo do Simples, indicando ali um que é não optante. E para pagar as diferenças aí, ele pode pagar ou parcelar a diferença das contribuições devidas decorrente à correção da opção pelo Simples, indevidamente informadas, acompanhando os acréscimos moratórios. Como transmitir a GFIP retificadora? Ele vai dar aqui com telas, como você deve transmitir, mas basicamente, pessoal, vou aqui resumir, tá? Quando você faz uma GFIP retificadora, você deve preservar as mesmas informações que foram declaradas na anterior, manter principalmente a mesma chave, competência, código de recolhimento, FPAS e o CNPJ, a inscrição do empregador. Essa aqui é a principal chave da GFIP. Se você alterar qualquer informação dessa, a GFIP vai duplicar. Mas basicamente aqui ele está pedindo para você reenviar ela com indicativo de não optante. Consequentemente, você vai ter que colocar o RAT, o FAP e o código de terceiros, que são informações que você não coloca quando você coloca o indicativo de optante. A única informação que vai é o FAP, tá? Mas se você for mudar aqui para não optante, o RAT é obrigatório e outras entidades também, além do código de GPS, que vai ser o 2100 aqui no caso, né, não optante. E aqui ele fala também sobre o KENAI e o FPAS, tá? Lembrando, aqui ele vai falar sobre essa situação da chave. A GFIP retificadora deve conter a mesma chave. Qual é a chave? CNPJ, competência, código de recolhimento e FPAS da GFIP retificadora. Se você não enviar com a mesma chave, ela vai duplicar, tá bom? E se você não enviar com as mesmas informações enviadas anteriormente, preservando as mesmas bases, os mesmos trabalhadores, vai apurar uma diferença muito maior do que aquela que seria devida. Então, para retificar, muita atenção, tá? Tenta verificar os relatórios da GFIP anterior, tenta recuperar o backup anterior, confere tudo certinho e faz esse ajuste, coloca como não optante. Se você ou a empresa não tem mais os relatórios daquela época, é possível você solicitar esses relatórios lá pelo ECAC, tá? Você entra lá no ECAC, no chat que tem lá dentro, tem um menu de declarações lá dentro do chat, e ali você solicita as cópias dos relatórios da GFIP e aí você vai ter que fazer o preenchimento manual, né? Mas assim você evita de cometer erros quanto ao processo de retificação. Quando você enviar a GFIP, lembra de alocar todos os trabalhadores na modalidade 9, tá? Por quê? Porque você está enviando uma retificação de informações que já foram declaradas anteriormente. Então, pessoal, muita atenção na hora de retificar a GFIP para não alterar a chave, senão vai duplicar e depois você vai ter que solicitar a exclusão dessa que foi enviada indevidamente. Aqui ele vai falar com relação ao pagamento de diferenças ou parcelamento. Pagamento. No movimento com retificação de informações será gerada GPS, Guia de Previdência Social com a base total de fatos geradores gerados e demais informações. Caso tenha sido recolhidos anteriormente valores devidos à Previdência no todo ou em parte, essa GPS não deve ser atualizada. O contribuinte deve preencher uma GPS manual e recolher apenas a diferença devida e os acréscimos legais, deduzindo os valores recolhidos já efetuados. Para consultar o status de pagamento de contribuições, acesse aqui. Aí vai dar o acesso aqui. Uma forma muito prática de você apurar a diferença é o seguinte: envia a retificadora, espera ali em até 5 dias, vai lá no relatório de situação fiscal e lá já vai aparecer qual a diferença que você vai recolher. É muito mais prático do que você pegar o que já foi pago, diminuir. Caso você tenha guia, aí tudo bem. Se você tiver o comprovante de pagamento, você já verifica o que foi pago e diminui, só gera GPS complementar. Mas eu acho mais seguro você enviar a retificadora, depois consultar o relatório de situação fiscal e lá já vai aparecer as diferenças certinho para você poder fazer o recolhimento em GPS. Se eu não me engano, tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino você a gerar essa GPS diretamente lá no SAL, essa GPS com a diferença. Existe a possibilidade também de você solicitar parcelamento. Então, para solicitar parcelamento, você deve aguardar a carga das informações da GFIP retificadores na base da Receita Federal. Para mais informações sobre como solicitar parcelamento, acesse, ali vai dar o link aqui sobre as informações sobre parcelamento, tá bom? Então, basicamente é isso, pessoal. Se você está recebendo essa notificação, provavelmente você está com essa divergência. O posicionamento agora é analisar,
fazer as retificações necessárias, esperar atualizar os relatórios de situação fiscal e caminhar ou para o pagamento das diferenças ou para solicitar o parcelamento. O importante é que você regularize o quanto antes, dentro desse prazo da autorregularização, para a empresa não ser ainda mais penalizada lá no futuro, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar o like. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.